Olá, um bom dia a você. É um prazer estar com você de novo. Espero que o seu sábado tenha sido maravilhoso, que seu domingo seja muito bom. Eu sempre tive um sonho de morar no exterior. Desde que fosse fora do país, para mim estava bom. Assunção, Cidade del Este, Buenos Aires também acho que é. Bom, eu queria morar no exterior. Só que minha família nunca me faltou nada, mas eu nunca tive dinheiro sobrando. E geralmente quem vai assim, fica um tempo fora, só gastando, é porque tem dinheiro sobrando, né? Porque você gasta dinheiro, né? Principalmente nesse contexto que eu estou falando. Mas enfim, eu não tinha esse dinheiro para realizar meu sonho de maneira tranquila, de maneira pacífica. Mas depois de uma vida de insistência à minha família, finalmente eles falam, deixa o menino aí, vamos mandar ele. Fizeram um esforço e me colocaram ali no avião e proporcionaram tudo que eles podiam para que eu fosse com uma certa segurança. Mas chegando lá, eu precisava trabalhar, porque eles não tinham condições de me manter enquanto eu estivesse lá. E o trabalho que eu arrumei é um trabalho meio curioso. Eu era um taxista, mas não um taxista comum. Eu era um taxista de bicicleta. Talvez você esteja se perguntando como funciona isso, um taxista de bicicleta. Bom, você está na internet, vai ali no popular Google Imagens, escreve assim, Pedicab, P-E-D-I-C-A-P. Não, C-A-B. Agora esquecer. Enfim, põe alguma coisa e se você escrever errado vai aparecer embaixo. Você quis dizer isso, aí você clica e vai aparecer o que eu trabalhar. Bom, mas vamos à história. Seguinte, no começo, quando eu cheguei lá, apesar do início difícil e da difícil adaptação que toda pessoa passa quando chega em outro país, eu consegui me virar e conseguir algum dinheiro para poder me manter, viajar um pouquinho ali na região e ainda sobrava um pouco. Deus me abençoou muito e com essas bênçãos eu fui me acomodando. Trabalhava um pouco menos do que eu costumava trabalhar, mas o dinheiro estava vindo e eu estava conseguindo pagar tudo. Finalmente, no verão de 2007, e eu acho que acontece assim todos os verões, baixou toda a Turquia lá para fazer o mesmo trabalho que eu. E como o táxi aqui no Brasil, lá também depende de pessoas precisando do serviço e o tanto de pessoas que oferecem o serviço. Essa linha, deste gráfico, depende o sucesso, além da qualidade do profissional. Mas com a Turquia inteira ali trabalhando e concorrendo comigo, foi muito mais difícil eu ganhar dinheiro. Em questão de 2 semanas, eu perdi praticamente tudo que eu tinha. Se deu da seguinte forma, um belo dia, deu o prazo para eu pagar o meu aluguel. Fui lá no banco e saquei o dinheiro necessário para pagar o aluguel. Logo, posteriormente, chegou a data para pagar a escola de inglês. Fui ao banco e eu não tinha todo o dinheiro. Saquei tudo que eu tinha e cercou-me o desespero. Mas um amigo meu que morava comigo, ele me olhou e falou, não tem problema, não se aflija, eu empresto um pouco de dinheiro para você e depois você me paga. Ele foi lá e me emprestou $60, veja só, faltava $60 para eu fechar a mensalidade da escola. Fui lá, peguei o dinheiro dele emprestado e paguei a mensalidade. Fui no mesmo dia, trabalhei e alguns dias depois e consegui esse dinheiro de volta para pagar ele e para que eu comprasse alguma comida ali para eu passar a semana. E eu estava zerado. Aí, o sábado à noite, que era o dia em que... O sábado à noite era o dia, foi meio contraditório, mas você entendeu. O sábado à noite era um momento onde esse trabalho rendia mais dinheiro. E eu zerado, a gente pagava a mensalidade não, o pagamento semanal. Toda semana a gente pagava o aluguel da bicicleta. Esse aluguel era de R$150. $150. Não era reais, era dólares. Enfim, segue a história. Bom, aí neste sábado à noite, em que eu estava zerado, eu falei, eu vou trabalhar o máximo que eu puder, eu não vou recusar nenhuma corrida. Dei $5 e quer ir para daqui a 80 quilômetros eu estou levando. E fui aos mais longínquos bairros levar as pessoas e
depois de uma noite suada de trabalho, das 9 às 3 da manhã trabalhando, tudo que eu tinha conseguido juntar era $100. Eu tinha uma certa amizade com os meus chefes, e se eu desse $100 e falar, amanhã eu trabalho mais, consigo mais 50 para terminar de pagar o aluguel da bicicleta, eles iriam me ouvir. Então, não foi uma noite de fracasso, apesar de ser uma média inferior à da fase boa, $100 foi um dinheiro bom para recomeçar. Eu estava alegre, pedalando, voltando para casa, quando finalmente, quando eu estava a algumas quadras do galpão, onde eu deixaria a bicicleta e encontrei os meus chefes, um carro bonito, um carro vermelho, não me lembro qual marca, BMW, era um desses aí. E ele parou do meu lado e me perguntou, amigo, você tem troco para 100? E ele tinha uma nota de $100 em sua mão. Eu falei, claro, tenho. Ele estava meio anestesiado, depois de passar ali 8 meses, a gente acaba perdendo uma certa malícia que a gente tem no Brasil de desconfiar de tudo e de todos. Eu não tinha visto nenhum crime, nenhum roubo, nenhum assalto. Eu fui lá e confiei. Peguei o dinheiro do meu bolso, tinha notas de todos os valores ali, tinha de tudo. Peguei um bolo assim, tudo amassado do meu bolso, contei exatamente $100 redondo, era tudo que eu tinha conseguido, nem $1 a mais, nem $1 a menos. Fui lá, entreguei todo aquele dinheiro na mão do rapaz da BMW que tinha parado. Ele foi lá e me deu uma nota de 100 de volta e rapidamente saiu cantando pneu rápido assim. Eu olhei para aquela nota e falei, essa nota tá meio esquisita, hein? Não sei, parecia dinheiro de salgadinho, mas falei, esses americanos aí sempre lançando uma nova tendência, vai que a nota de 100 é assim agora. Fui lá, felizão, pagar o aluguel da bicicleta, entreguei a nota para o meu chefe, ele me olhou e disse, Demar, não aceito isso aí não, essa nota aí é falsa. Eu falei, não me fala isso, cara. E naquele momento meu mundo caiu por causa de $100, mas eu perdi tudo que eu tinha, não era apenas $100, era tudo que eu tinha. Aí depois, hoje a gente dá risada contando essa história, depois tudo deu certo, o câmera inclusive está me oferecendo alguns dólares ali, vendo o meu drama, muito obrigado, mas depois que tudo deu certo a gente dá risada, mas na época eu fiquei transtornado. E eu parei para pensar, que tipo de ser humano, tendo aquele carro que ele tinha, pega um coitado da bicicleta lá que passou a noite inteira pedalando, tudo suado assim, tudo... E dá dinheiro falso pro cara, mas que tipo de ser humano faz isso? Eu fico pensando. E a que ponto o pecado leva o ser humano? Você já parou para pensar? E eu pensei, cara, que gente podre é essa? Mas aí a gente para e analisa como é a nossa vida e as coisas que a gente faz. Eu parei e analisei a minha vida. Como eu fiz coisas, às vezes, piores do que aquele rapaz fez comigo. E eu fico pensando como o pecado ele degrada o ser humano. Como o pecado ele nos torna podres. E quando eu olho o quão podre eu sou e o quanto o pecado prejudica, até nas coisas boas que fazemos, se a gente analisar com sinceridade as intenções talvez que estejam nos motivando, a gente só vai se sentir pior. Mas um Deus misericordioso, e só este Deus, ele poderia resolver o problema que é o pecado. E no decorrer desta semana, vamos estudar como se deu o plano de salvação, a resolução deste problema que acabou com a dignidade e com o caráter do ser humano. Bom dia a você.